mês de maio para Aquário, desafios ou obstáculos, espiritualidade, começo do mês, meio do mês, final do mês, trabalho, finanças, saúde, família, amigos e vida social, informações extras ou projetos, amor para quem tem um relacionamento, Aquário, e amor para quem está em busca de um relacionamento. Muito bom, né? Algumas decisões já no começo do mês, para ver quais são os projetos que vão avançar, né? Vocês aí olhando num pequeno, curto, né? No curto, médio a longo prazo, querendo se arriscar em alguns projetos iniciais, abrir portas, né? Muito bom. Vamos pedir aqui para o tarô das bruxas. Tomar um golinho de água, gente. Peraí. Tarô das bruxas, vamos pedir cartas para clarificação do mês de maio para Aquário. Aquário, maio de 2020, tarô das bruxas. Aquário. Muitas cartas. Veio aqui a rainha de paus e o imperador. Energias powers, né? 10 cartas. Mais cartas, por favor. Ok. Veio o 9 de ouro e um 3 de espadas. Vamos pedir oráculo Anjos do Romance para você, Aquário. Aquário em um relacionamento, maio de 2020. Anjos do romance, Aquário em um relacionamento. Anjos do romance, maio de 2020. Maio de 2020, Aquário em um relacionamento. Aquário em um relacionamento, maio de 2020. Aquário em busca de um relacionamento. Aquário em busca de um relacionamento, maio de 2020. Aquário em busca de um relacionamento, maio de 2020. Ok, vamos lá, vamos pedir aqui energia para vocês. Energia, veio aqui a carta da espiritualidade, a carta da cruz. E a carta da cruz fala de alguns movimentos que a gente, de repente, vocês já estejam passando. Um movimento de desafio, um movimento de dificuldades. E aqui a cruz né, falando do momento agora, do momento mais suave, né? Depois do sacrifício sempre vem as glórias, né? Aqui foi na cruz que Jesus Cristo, né, teve o ápice da dor na carne, né? Quando fala que o momento de sacrifício, de desafio está acabando. E agora vai vir aí as bênçãos, né? Vai vir os movimentos mais suaves, né? Depois da escuridão vem a luz, né? Ou também, né, após aí um sofrimento vem a calmaria, tá certo? Essa também fala da espiritualidade, de a gente necessidade de a gente estar mais conectado com a parte espiritual, tá certo? Como energia e como obstáculo ou desafio, veio aqui carta do Sol. Carta do Sol como desafio apenas fala do ego, né? A necessidade de você prestar atenção, né, Aquário? Se o ego não tá falando mais alto aí, né? E quando fala mais alto, acaba que ao externar as palavras, a gente tem a gente tem a noção, não, a gente tem não é a noção, nem... A gente acha
que muitas vezes, desculpa, muitas vezes a gente fala palavras rudes e machuca uma pessoa, mas pode ter certeza que lá está machucando e ferindo você muito mais. Porque eu sinto que Aquário não quer ferir ninguém, não quer magoar ninguém, mas muitas vezes o ego tá expandido e acaba que você fere alguém, acaba que você pode machucar alguém. E eu sinto que não é isso que você quer. Então, vamos fazer meditação, né? Vamos fazer oração, seja qual for o movimento que você, a espiritualidade falando, né? De vocês também buscarem conectar-se mais à espiritualidade, justamente também, talvez para controlar aí, né? Equilibrar, não controlar, equilibrar, né? Harmonizar a parte dos pensamentos com a mente, tá certo? O Sol fala de algumas revelações que podem vir né, de uma forma bem eventual, de uma forma bem repentina, e pode ser que traga algumas situações assim de desafios, né? Que a carta do Sol está no desafio, então ela pode estar falando de algumas revelações que podem também trazer desafios, tá certo? Mas olha só, onde o Sol toca traz revelação, e as revelações muitas vezes por ser repentino, deixa assim, a gente meio atordoado, mas eu tenho certeza, eu sinto aqui que não que vocês vão ter bastante aprendizado com isso, tá certo? Logicamente, né? Quem optar pelo aprendizado e não pela revolta, né? Porque tem pessoas que preferem revoltar-se com Deus, com a espiritualidade, com todos ao seu redor e até consigo mesmo, em vez de estar olhando a situação que está acontecendo para absorver o aprendizado, né? Isso é de expansão de consciência de cada um, ok? E a espiritualidade está falando um momento de colheita. Muito tempo que essa carta não sai, né? Um momento de colheita, né? De você cortar aquilo que realmente vale a pena para ter na sua vida, dizer assim, eu estou colhendo isso, né? E você cortar aquilo que realmente você precisa definitivamente tirar da sua vida. Então aqui são dois processos, né? De você colhendo aquilo que realmente é legal para você e você cortando definitivamente aquilo que você precisa cortar, né? Seja mau hábito, seja maus pensamentos, né? Seja uma tortura interna, né? Que a gente se tortura muito, a gente se exige muito da gente, né? A gente se julga muito, a gente se explora muito, né? Através dos pensamentos, a gente, os julgamentos pesados, as cobranças que nós fazemos, muito pesada também. Então tem que ficar mais suave, tem que ficar mais leve, também para que a sua saúde espiritual, a sua saúde mental, a sua saúde corpórea se mantenha equilibrada também. Tudo que a gente tem doença, pessoal, tudo que a gente somatiza como dor, doença, alergias, inflamações, infecções, tudo passa primeiro pelo campo dos pensamentos, do campo do mental. Geralmente o corpo sempre está sinalizando, né? Através de uma tristeza, de uma falta de humor, de uma oscilação de humor, né? E a gente não vai se percebendo, porque a gente não tem costume de meditar, de parar, de se ouvir, né? A nossa existência acaba que fica no automático. E aí vem somatizando ao longo do tempo e se torna aí, né, doenças sintomáticas, né, que tem dores, que tem, né, efeitos colaterais, enfim. Então aqui a espiritualidade falando a necessidade, né, de fazer alguns cortes, né, de você fazer a sua análise, dizer o que eu preciso cortar da minha vida para eu ficar mais leve, para eu ficar mais suave, né, para eu ser mais feliz. E ao mesmo tempo falando que você também vai colher coisas, né, as quais vai fazer muito bem, ok? No começo do mês, eu já vejo assim, vocês já pesados, né? Já um pouco agitados até, mas eu sinto aqui que pode ter a ver também com acúmulo de atividades, né? Acúmulo de coisas para resolver. E aí eu sinto esse peso mais nesse sentido, né? Tá no trabalho, muitas vezes tem pessoas que estão precisando da sua ajuda, né? Tem situações que um ajuda, outro não ajuda, e sobrecarrega o outro. Enfim, eu vejo vocês sobrecarregados
nas atividades, seja de diárias do trabalho, seja do trabalho e dentro de casa, com a família. Eu sinto vocês sobrecarregados. A necessidade, né, de buscar força, de buscar foco para resolver cada coisa por vez. Não adianta, pessoal, a gente querer resolver tudo de uma vez só. A gente não é uma máquina. Aliás, a gente é uma máquina sim, né? Se você pensar pelo ego, a gente é uma máquina. Mas a gente tem um corpo físico que precisa desse tempo, né? O corpo físico precisa encontrar com o corpo espiritual, com o corpo emocional, para ter o equilíbrio, né? A gente é razão, mas a gente também é emoção. E para isso a gente tem que buscar o campo espiritual para poder fazer esse equilíbrio. E aí eu vejo, né, a necessidade de vocês, né, tentarem resolver cada coisa de uma vez, né? Não adianta pegar 4 coisas para resolver se você só é um. Então resolve isso aqui primeiro, resolveu, ok, eliminou uma situação, vamos para outra, e aí sucessivamente, ok? Aí quem sabe melhora mais esse cansaço, né? Melhora mais esse peso que tá aí já no começo do mês. E no meio do mês nós temos a carta do cachorro. E todos aqui no nosso canal Carta Holística sabem, né, que a carta do cachorro sempre eu canalizo ela como um anjo da guarda. E ao canalizar ela como um anjo da guarda, a gente já pede, né, por todos os nossos anjos da guarda, que sempre nos ilumine, que sempre nos guarde, né? Eu gosto muito dessa oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. E aí, quando você canaliza a sua espiritualidade, pedindo para que o seu anjo protetor esteja sempre com você, para que a gente tenha discernimento, sabedoria, para fazer as decisões certas, para tomada de atitudes de uma forma correta, dos pensamentos corretos, de ações corretas, de palavras corretas também, ok? Também falando, né, de possibilidade da espiritualidade. Junto com essa carta foice, pode já estar falando, né? Momento de você cortar algumas situações que você já percebeu que é peso, ou, né, afirmar a relação de amizade, ou desafirmar, dando uma finalização, né, com a amizade. Muitas vezes você já vê que a amizade já vem criando ruídos, né? E aí você não somatiza nada de positivo na amizade. Eu sempre falo aqui, pessoal, tem pessoas que aproximam da gente com energia tão pesada, né? Chega a ser vampiresca, né? Pessoas que aproximam só falando de doença, de problemas, de coisa ruim, de negativo, nunca tá ali para uma notícia boa, nunca tá ali com energia boa. Esse tipo de pessoa tchau, obrigado, né? Porque realmente só serve para sugar a nossa energia e não é o que a gente quer, tá certo? Aqui no final do mês eu vejo aqui a carta da árvore falando das possibilidades de você colher os seus frutos, também de respeitar as fases de tudo tem a sua fase, né? A planta tem o estudo começa a criar forma a partir da finalização. Se eu vou fazer uma formatura, você tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto, dependendo, né, da formatura, 5, 7 anos, 10 anos, né? Então tudo tem suas fases. A lua tem as suas fases, né? O ano tem as suas estações, que são as suas fases, enfim, né? E aqui eu vejo aqui a necessidade também de observar essas fases para que saiba, de momento oportuno, fazer a sua modificação, a sua transformação, utilizar da sua criatividade. E aqui também fala, né, de a gente honrar a nossa ancestralidade, né, mas honrar, mas a gente também pode fazer um pouquinho diferente. Eu sempre vi falando aqui, né, os Ho'oponoponos, né, de a gente olhar para os nossos pais, agradecer pela vida, né? E o que a gente pode fazer com a vida? A gente pode tomar a força deles, que é a única coisa que eles vêm dando, né, junto com a vida, e a gente pode fazer um pouquinho diferente, né? Muitas vezes é necessário um pouquinho diferente, mas antes disso, agradece, né, aos seus ancestrais, agradece aos seus pais por tudo que foi dado, como foi dado, pelo preço que foi, como foi, e segue em frente. Vai ser feliz, vai criar, né, ter vínculos com a vida, criar sua própria família. Mesmo que você precise fazer um pouco diferente, você ainda tem as suas raízes fortes. Aqui também está falando de colher frutos.
mas colher frutos na fase correta, tá certo? De ancoramento, de estabilidade, de estrutura. No trabalho, sabedoria, momentos de sabedoria, momentos de você estar buscando mais aprendizado, se aprimorar mais, né? Ser o maestro, né, do seu trabalho, ou seja, ser mestre do seu trabalho, ou seja, você observando mais o que você pode estar melhorando, como você pode estar melhorando, né, se adequando também, se aprimorando, se moldando para ser proativo, para realmente crescer, né, enquanto trabalho. As corujas falam muito de inteligência, de sabedoria, né, e eu vejo você escolhendo algo que vai te dar boa sorte. Eu vejo vocês realmente, já como é que pode nessa crise, tem como colher emprego? Vai ter como colher emprego sim, tá? Emprego que vai trazer uma boa sorte, né? Que pode também estar falando de empregos assim, autônomos, mas também que não vai ser menos valorizado, né? Vai ser bastante valorizado porque eu vejo vocês com bastante ideias, muito legal. Nas finanças nós temos a carta da raposa. Bom, a carta da raposa é a carta onde falamos que precisamos ter mais estratégia ao lidar com o dinheiro, ter mais planejamento ao lidar com o dinheiro, né? Muito cuidado aí, né? Ao manejar, né, o dinheiro, né? Vai sair com um valor proporcional. Olhe para, né, aonde você entra, aonde você sai. No momento que você sai do carro, sai do ônibus, né? Você está com um valor dentro da carteira, da bolsa, né? Guardado aí. Então, movimenta de uma forma segura. Vai ao banco, observa, né? Quem tá ali, se tem alguém te seguindo, essas coisas todas, né? Esses cuidados comuns que a gente tem que ter, né? Na vida urbana, não é isso? E para vocês, né? Enfatizando um pouquinho a mais, tá certo? E também falando nas finanças, em ter tato, né? Tem planejamento, projetos em lidar com as finanças. Meio que ansiosos, meio que vocês agitados, né? Pode ser por outros problemas, mas pode estar atingindo também essa energia do dinheiro. E aí não fica legal, tá certo? Então vamos observar também isso. Na saúde, vejo vocês tensos, vejo vocês preocupados. Os ratos na carta da saúde não é uma carta legal, mas eu não sinto que ela vem trazendo doença, eu sinto que ela vem trazendo agitação, nervoso, né? Lembra que no começo do mês eu falei que vocês estão bastante cansados, administrando muitas atividades, muitas responsabilidades? Então, agora é o momento de respeitar as fases. Lembra que é preciso muitas vezes, né, dar um tempo para descansar, né? O urso estava aqui muito cansado, né? Tava muito assim sobrecarregado. Então, dá um tempo, né? Delega funções para que você também possa vocês aqui essa agitação, essa superlotação de tarefas tá deixando vocês assim com a imunidade mais baixa. Para vocês se restabelecerem, é o momento de, né, buscar força na sua ancestralidade, comer de uma forma mais saudável, né? É necessário. Para muitos é até mesmo realinhação de chakras, né? Tem chakras desalinhados aqui. Eu vejo pessoas que estão bastante perturbadas. Pode ser também quando da mídia, né? A mídia fala tanta coisa que a gente fica doido, né, pessoal? Se a gente deixar mesmo, a gente pira no abacaxi. Mas vamos ter mais controle, né? Vamos... a carta da força aqui na espiritualidade, vamos escolher o que a gente ouve, né? O que a gente vê, o que a gente assiste na televisão, o que a gente assiste na mídia, né? Vamos escolher as pessoas com quem a gente conversa, né? Se troca uma energia legal, né? Eu sei que nesse momento tá todo mundo proibido, não é? Mas vamos ver o que está acontecendo, que está somatizando mais ansiedade, mais angústia, mais nervoso, para a gente poder ir eliminando aos poucos. Lembra quando eu falei, vamos resolver um problema de cada vez? Então, não adianta, a gente só é um. Não adianta a gente querer pegar 10 problemas, porque a gente só vai resolver um por um. Beleza? Na área da saúde, isso é o que eu vejo. Aqui, família, e tá assim tenso, né? Porque vocês não estão se sentindo acolhidos, né? Dentro da casa, ou estão sentindo coisas que estão deixando vocês decepcionados, tristes, ou vendo coisas que vocês não estão satisfeitos. Eu vejo aqui na carta da máscara uma necessidade de mudança de atitude.
Aí você pode estar vendo uma coisa que não está te agradando, mas será que você também não está movimentando uma forma que também não está agradando as outras pessoas? Né? Então, aqui eu sinto a necessidade de mudanças de atitude. As máscaras falam de falsidade, mas será que você também não está sendo falso com você mesmo? Né? Tá dizendo que tá se cuidando, não tá se cuidando, tá dizendo que tá comendo bem, não tá comendo bem, tá dizendo que tá dormindo bem, não tá dormindo bem, né? Tá dizendo que tá bem e não tá bem, né? Pra não preocupar, enfim. Vamos observar o que a gente tá dando, né? Como a gente tá dando a energia nossa pro outro. E esse outro é o nosso familiar, é dentro da nossa família, né? Para que tudo fique claro. Tá certo? Amigos de vida social, temos aqui a carta das cegonhas, muito legal, né? A possibilidade, né, do start de novas amizades, a possibilidade de você estar fazendo um entendimento quem são as pessoas que estão ao seu redor, lembra que eu falei, né? É o momento de você cortar algumas situações e colher também. Então, são momentos de transição, as quais algo starta, né? Começa algo novo e algo finaliza também. Nas projetos e informações extras, nós temos a carta das nuvens aqui nesse deck, né? Também fala de ventos, né? Ventos que vêm de forma repentina, né? Problemas, as situações que vêm de forma repentina, mas que a solução também vem de forma repentina, né? É importante utilizar bastante intuição, bastante criatividade, para que tudo fique leve o caminho, né? É interessante a gente sempre levar o nosso melhor para poder extrair o melhor do outro também. Sempre lembra que eu falei do sol aqui, né? No sol, no desafio, pode estar falando de ego. Então, observe-se muitas vezes a gente não está se supervalorizando e aí demonstrando um ego muito inflado, fazendo com que as situações que estão ao nosso redor se sobrecarreguem com energia de ego, né? Tem alguém melhor do que o outro. Não existe ninguém melhor do que o outro, né? Todos estamos no mesmo patamar, tá certo? Então, as eventualidades aqui acontecem, eu sinto um pouco pelo lado do ego, né? De uma necessidade de se mostrar superior. E muitas vezes não é isso, muitas vezes tipo assim, eu resolvo isso, aí eu também resolvo aquilo, aí te sobrecarrega e aí você não aguenta com mais nada e vira um estupim, né? Um triscou em você, te explode. E aí, ainda mesmo assim, a gente se sente na razão. Porque assim, eu tô cansada, tô aqui tentando resolver. Tu vem me encher o saco, vai e aí, lembra que eu falei que depois você que não fica legal? Então, vai por mim. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Amor para quem tá buscando amor para quem tá dentro de um relacionamento, né? Eu vejo a necessidade de você fazer corte de alguns pensamentos. Já que eu não tive oportunidade de conversar com meu parceiro, com a minha parceira, sobre alguns assuntos meus, que eu sempre volto, né? Quais são os assuntos meus? Digamos que eu tive uma outra relação, e da outra relação eu tive muitos problemas, e esses problemas ficam me remoendo. A espiritualidade com essa foice aqui, eu também falo, vamos cortar, né? Vamos tirar de fato mesmo, não através do ego, mas através da vontade de resolver os conflitos e não de criar conflitos. Para isso tem que ter coragem, porque para ser humilde, gente, para realmente você entender que o outro também tem a sua parcela de razão, a sua parcela de verdade, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ter coragem. Então, para que a relação realmente sobressaia-se vitoriosa, é necessário falar com o coração aberto, desabafar. Olha, fulano, lá naquela outra relação, eu passei por isso, e eu tô vendo que de repente vou passar aqui de novo. Tá? Você tá fazendo de uma forma cheia de desafios? Tá, porque ninguém vai trazer o desafio da outra relação para essa relação. O que você tem que ver é resolver essa relação aqui, você com você mesmo. Não precisa ir lá falar com a pessoa, não. É você com você mesmo. Olhar aquilo que criou o ruído, que criou o desafio, que criou a dificuldade de você aceitar outras relações de forma mais saudável, mais leve, mais limpa, né? Limpa no sentido assim dos ruídos.
para poder seguir em frente. Então eu olho para aquela coisa que me cria desafio, eu olho para aquela coisa que me cria um quarto sombrio e eu tenho que aprender com aquilo para poder desapegar e seguir em frente. E muitas vezes você conversando com o seu parceiro, com a sua parceira, de forma humilde, de forma que você queira resolver os conflitos de forma corajosa, né? Entendendo o valor que você tem, entendendo que o outro também tem um valor, você tem uma verdade, o outro tem uma verdade, entendendo todos esses por maiores e por menores, conversando de coração para coração, como diz o Anjos do Romance, você vai conseguir uma relação saudável. Tá certo, Aquário? Aquário em busca de uma relação. Aquário em busca de uma relação. Já que eu tava cansada, olha, eu tô de quarentena, não sei como é que eu vou fazer, porque como é que eu vou sair, como é que eu vou passear, como eu vou confiar na minha vida afetiva se eu não tô podendo nem sair? Como que eu vou confiar numa possibilidade de relação se eu não tô conseguindo conversar com as pessoas, se eu não tô conseguindo encontrar com as pessoas? Então, tá gerando aí também uma certa insegurança. Só que vem possibilidades para você. Agora, você tem que confiar, né? Eu vejo a necessidade de você pegar aquela foice aqui e realmente tirar de você pensamentos de derrota, de pessimismo, de não possibilidades, de não amor, né? Tem que fazer uma limpeza energética bastante profunda, né? Tem padrões aqui metidos no meio, padrões que te deixam impotente, padrões de repetição. Tem crenças que te deixam impotente, tem crenças que te afundam cada vez mais. E isso não é legal. Então tem que trabalhar tudo isso, né? Há a possibilidade, né, de encontros, sim. Embora você não tá vendo essas possibilidades, por isso você está se sentindo cansada, cansado também. Você não está vendo? Procura uma porta aberta de dizer assim, como é que eu vou fazer para encontrar aquela pessoa que eu quero encontrar? Como é que eu vou fazer para interagir com ela? Mas pode acreditar, a coisa tá por vir, confia. Mas aí você fica assim, ó. Você fica naquele pensamento de tristeza, de sofrimento, né? E não é por aí. Te aquieta, aquieta o seu ego, deixa a espiritualidade, os pensamentos de amor e de luz vencer. Vença esses pensamentos negativos e confie, porque Anjos do Romance vai trazer para você um cuticute bem gostoso. Ok, Aquário? Aquário foi ótimo, né? Aqualinda e Aqualindas, um excelente mês de maio. Não se esqueça de deixar seu like, é importante no nosso canal. Se inscrever também, ao lado tem um sininho. Acione esse sininho também, para que o YouTube avise você aos novos vídeos, né? Faça comentário também como que foi o mês de maio para vocês. A todos, Aqualindos e Aqualindas, excelente mês de maio. Gratidão.